receber agora Eduardo Costa Pinto, professor de Economia Brasileira e Economia Política do IEUFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Economia, né? Meu querido Eduardo Costa Pinto, seja muito Sim. bem-vindo aqui no Giro das 11. Bom dia, Conde. Bom dia, Daiane. Bom dia a todos e todos que estão nos assistindo aqui no Giro das 11. Bom dia, professor. Queria começar a nossa conversa falando de Petrobras. A gente tem assistido aí diversas ações deste governo em relação à Petrobras. O último foi essa mudança na presidência. Queria que o senhor falasse um pouco na visão econômica. Qual é o tamanho da Petrobras hoje? O que ela se transformou? Qual é o grau de peso que essa estatal tão importante em anos anteriores tem hoje? E como o senhor vê esse posicionamento do governo em relação à Petrobras? Vamos lá. A Petrobras ainda continua muito grande, tá? Acho que aqui é um elemento fundamental. A Petrobras ainda é uma empresa muito grande. Se a gente olhar, por exemplo, as receitas, os impactos, ainda é muito grande. É evidente, né? Esse é um dado que, quando eu falo, as pessoas tomam até um susto. Desde 2016 até hoje, a Petrobras já vendeu de ativos, já privatizou 145 bilhões ao preço do dia 31 de março de 2022, corrigido pelo IPCA. Foram vendidos os mais diversos tipos de ativos, desde a RLAM, que é a refinaria da Bahia, como toda a malha de transporte de gás e de dutos, a NTS, né, que é a nova transportadora do Sudeste, a TAG, também a BR Distribuidora, além de um conjunto enorme de poços de petróleo em terra, em mar e ativos de energia eólica e renovável, né, além do fechamento de outros segmentos, por exemplo, de fertilizantes. Então, primeiro ponto, a Petrobras tem vivido nos últimos anos uma gestão de portfólio, o que é isso? Uma gestão de ativos que tem focado apenas na exploração e produção de petróleo no pré-sal, né? E tem saído de outras atividades. Ela tem feito um movimento chamado de desintegração vertical, sendo que no mundo as grandes petroleiras têm feito um movimento contrário. Alguém poderia dizer, como assim, Eduardo, contrário? Indo do poço ao poste. Ao poste mesmo, pessoal. Por quê? Porque essas grandes petroleiras, além de continuar com sua área de exploração, produção, distribuição e comercialização, têm investido em energia renovável, pensando no futuro do setor daqui a 30, 40 anos. E a Petrobras hoje, o que ela tem feito? Vai sair, tá, Conde Daiane? Na quinta-feira sai um novo balanço da Petrobras. Se preparem que isso vai dar notícia enorme, porque vai sair enormes lucros e enorme distribuição de dividendos. A história vai se repetir, né? Então, vai ser, a partir de quinta-feira, de novo aquela celeuma, porque os lucros serão enormes, né? Previsões, inclusive, maiores do que no primeiro trimestre, né? E os dividendos ainda maiores. Qual é a lógica por trás disso? Aqui diga, Conde, pode falar. Não, eu não vou te interromper de jeito nenhum, porque você está dizendo uma coisa muito importante. Eu estou preparando aqui para quando você concluir. Fica tranquilo, Não, meu mas querido. não tem problema, que eu vi que você mexeu ali no negócio. Pode interromper que eu consigo voltar tranquilo, tá? O que Então. acontece? Não, é um passo seguinte, né? Eu queria que você explicasse para a gente o que está acontecendo nesse momento. Quer dizer, como é que se conseguiu o preço da gasolina realmente baixou nos postos. A gente estava vendo uma fortíssima tendência de alta. O Bolsonaro trocou diretoria e tudo mais, ele baixou o ICMS, o que pode causar um problema para os estados. Eu queria que você desse um balanço do que aconteceu e do que pode acontecer com o preço da gasolina, né? Que pode ter impacto eleitoral isso também. Era só isso. Não, bom, que esse é um ponto que tá. Vou nesse ponto, depois eu volto para o balanço. Na verdade, eu dei até uma entrevista lá para o Zé Kupfer, lá da UOL, falando sobre isso. O que é que dá para identificar? Nas últimas 5 semanas, né, se a gente pega o preço de paridade de importação divulgado pela ANP, a gasolina caiu 21%. Tá? 21% acumulado nas últimas
5 semanas. Caiu até antes da Petrobras reduzir na distribuidora recentemente, na refinaria recentemente. Então, na verdade, tem dois movimentos que explicam a queda do preço da gasolina. Um é a mudança, né, da homogeneização tributária, que, na verdade, não, parece que é do Bolsonaro, mas isso já tinha sido proposto pelos STF, da homogeneização, né, que é o ICMS uniforme. Então, na gasolina, isso tem um efeito relativamente significativo com a redução dos impostos federais. Por que do diesel não foi tão forte? Porque os impostos já tinham sido reduzidos, federais. Mas, na verdade, isso vai dizer, mas espera aí, a gasolina caiu, mas o diesel não. Por quê? Porque, em boa parte, se deve, né, à queda do preço internacional da gasolina que chega nos portos do Brasil, o PPI, que é o preço de paridade. Então, tem a ver com a mudança do preço internacional, né? Então, são dois componentes. A queda do preço internacional da gasolina, que não aconteceu com diesel e nem com GLP, e parte da queda da tributação. A maior parte, inclusive, os preços caíram nos postos antes da redução do preço da refinaria da Petrobras. Por quê? Porque os importadores conseguiram comprar mais barato nas últimas 5 semanas, então eles reduziram o preço, mas a margem de lucro dele pode ter até aumentado. Né? Pode até ter aumentado, porque tem duas quedas, o preço internacional e o preço dos impostos. Né? Então, a margem de manobra aí dos vendedores chegou a quase 30%. Reduziu muito menos do que 30%. Então, provavelmente, tirando imposto e a queda lá fora. Então, você reduziu o preço e ainda conseguiu provavelmente manter a margem desse pessoal. Esse ponto que você chamou a atenção do preço na questão eleitoral. Eu estava ouvindo aí o professor anteriormente. Eu acho que tem algum efeito, tem, evidentemente, mas tem um limite. Tem um limite que seja na questão dos preços, mas porque você tem um mercado de trabalho muito desaquecido. Né? O efeito disso na ganho salarial vai ser relativamente pequeno. E mesmo a PEC eleitoral, né, que volta, a, por exemplo, ao Auxílio Brasil subir 600, a gente tem que lembrar o seguinte, o 600 de hoje é o mesmo que foi pago lá atrás, no 600 durante a pandemia. E o 600 de hoje compra uma quantidade menor de alimentos do que comprado anteriormente. No caso da gasolina, o efeito da queda da gasolina não bate fortemente nos mais pobres. Para bater, teria que ser diesel. Por quê? Os mais pobres não têm carro, não compram gasolina. Ele tem o transporte público, é afetado pelo custo do diesel. O diesel é que afeta os custos de transporte e o rebatimento mais geral. Então, sim, tem um efeito mais para a classe média. Sabe? Então, mas a classe média, em parte, e a média alta já está votando o Bolsonaro. Se a gente olha as pesquisas, é abaixo dos 2 salários mínimos que o Lula tem 51%. E mais, a última pesquisa que saiu, acima de 5 salários mínimos, a renda familiar, o Bolsonaro ganha. E eu acho que, inclusive, Conde, nunca ficou tão explícito eleitoralmente, Daiane, a forma como a luta de classe hoje opera no Brasil está expresso na questão eleitoral. Né? Mas, assim, eu dei uns ganchos, muitas questões, mas aí eu posso voltar para a discussão da Petrobras, que é o seguinte, isso é uma das dimensões para entender, inclusive, o alto lucro da Petrobras que vai aparecer agora, em quinta-feira. 3 são elementos explicativos para isso, que eu tenho chamado de superlucros ou lucros obscenos. Por que obscenos? Primeiro, porque eles são muito maiores do que a média das petroleiras internacionais e porque parte dele tem a ver com a política de preço implementada pela Petrobras, que é a PPI. Principal explicação, porque olha o que vai acontecer, tá? Já saíram os dados de vendas da Petrobras. Caiu a venda de derivados da Petrobras e caiu a produção de petróleo. Aí você vai dizer, mas como é que aumentou o lucro? Efeito preço. O preço do petróleo subiu 65% e o preço dos derivados no mercado interno, comparado esse trimestre com o ano passado, subiu 55%. Ou seja, na refinaria. O arroxo é onde? Uma boa parte dos lucros é fruto desse aumento dos preços.
junto com renda dos custos da Petrobras por causa do efeito pré-sal, e a Petrobras tem pago menos impostos, proporcionalmente. Então, qual é o ponto? Lucro. E mais ainda, esse lucro não está sendo nem reinvestido, gerando emprego e renda e mais, gerando possibilidade de receita futura da Petrobras. O que ela está fazendo? Lucros enormes, uma máquina de gerar dinheiro e que está sendo distribuído na forma de dividendos como nenhuma outra empresa do mundo nesse momento. Primeiro trimestre de 2021, a Petrobras distribuiu de dividendos 48,5 bilhões, mais do que o lucro de 44,5 bilhões. Ou seja, a Petrobras pegou o lucro do ano de 2021 e distribuiu. Né? Isso vai acontecer novamente, porque eu costumo dizer o que é que está acontecendo com esse tipo de gestão. Tem uma suposta tecnicalidade, que eu costumo dizer que é a técnica marota, que é o seguinte, olha, chega a burocracia da Petrobras, viu, Daiane Conde, ó, é rentável investir em exploração e produção de petróleo no pré-sal. Fala baixinho aqui, 40%, 50% da rentabilidade, pessoal, 40%, 50% de rentabilidade líquida. Aí o gestor fala assim, eu não vou investir em nada, porque é sempre mais rentável investir no pré-sal. Eu não vou investir em refinaria, eu não vou investir em energia eólica, eu não vou em renovável porque é menos rentável. Então, a cabeça de planilha é o quê? Olha, eu não vou aumentar o investimento em outras áreas. Né? Aí, o que acontece? Como a Petrobras está gerando muito recurso e a dívida está baixa, esse dinheiro fica o quê? Sobrando. E o que eu faço? Distribuo de dividendos. Essa eu costumo dizer que é a tecnicalidade marota. Por quê? Porque isso significa mais lucros à custa do consumidor, menor investimento da empresa no futuro, né? Que no futuro ela tem que avançar na energia renovável e outras fontes energéticas. Mas se eu não invisto hoje, eu não vou ter lucro no futuro. Ou seja, é um risco, inclusive, para a empresa no futuro. Mas eu faço uma gestão curto-prazista de distribuição de dividendos, agrado os acionistas, tem um maior lucro, e o maior lucro também aumenta a distribuição de lucros e dividendos para a alta burocracia da Petrobras. É uma combinação de interesses que vai além da tecnicalidade, tem a ver com o bolso. Né? E desses bilhões, 40% vai para capital estrangeiro, proprietário estrangeiro, 20% vai para capital privado brasileiro. Ou seja, o grosso, né? Enquanto você aumentou a renda do petróleo, porque é o contrário da N-Code, ou seja, a gente tem um momento histórico que não é um problema aumentar o preço do petróleo, porque a gente virou exportador líquido de petróleo. Aumentou a renda do petróleo aqui, ou seja, isso significaria maior capacidade de desenvolvimento, de utilização desse dinheiro para recursos de saúde, educação ou desenvolvimento. Existe um amplo leque de possibilidades econômicas, políticas e possibilidades. Há diversas alternativas. A despeito da grande mídia dizer que não há alternativa, porque também ganha com isso. Tá? Tem uma convergência de interesses para manter a atual política da Petrobras. Por quê? Porque tem gente ganhando muito. E mais, a previsão é que se você não mexer em nada, nos próximos 5 anos, segundo o planejamento estratégico da Petrobras do ano passado, sobrará para distribuir dividendos em torno de 350 a 400 bilhões de reais. Essa é a disputa, e por isso que o pessoal vai usar todas as tecnicalidades para dizer que não é possível, e a gente está para apresentar também com técnicas, dados e números que há possibilidades, e porque tem uma economia política, né, da Petrobras e do petróleo. E aí, voltando ao seu ponto inicial, Daiane, a Petrobras ainda é fundamental e central para pensar, inclusive, o desenvolvimento energético brasileiro. Perfeito. Professor... aqui, senão eu falo disparadamente. Queria, antes de finalizar, rapidamente, a gente hoje tem o destaque aí do lançamento de um manifesto em defesa da democracia por parte dos setores financeiros ligados aí aos bancos, né? Banqueiros assinando esse documento. Como é que o senhor vê esse posicionamento? O que isso significa do ponto de vista político
E, juntando a essa questão, também um posicionamento das forças militares dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos em relação à democracia brasileira. O que representa essa movimentação toda? Acho que esse ponto é bem importante aqui, porque acho que tem uma parte do campo progressista que talvez crie uma confusão achando que essa assinatura significa um apoio ao Lula desses segmentos, né? Eu acho que para mim é muito claro esse momento histórico que a gente está vendo, que é o seguinte: essa assinatura significa dizer o seguinte: o pessoal da grana, né, do bloco no poder ou da mega burguesia brasileira, uma parte sinalizou ao Bolsonaro o seguinte: eu não estou dentro do golpe, se você tentar, né? Aqui é importante, e acho que é fundamental, pensar que os golpes não são estruturados a partir de uma vontade individual ou apenas de uma corporação insulada do resto da sociedade. O golpe empresarial militar de 64 só foi possível, dado pelos militares, a partir de um apoio da grande mídia, de um apoio das frações burguesas capitalistas naquele momento e do imperialismo norte-americano. Nesse momento, você tem sinais que parte dessa burguesia brasileira não topará, nesse momento, um golpe no seu sentido clássico e até sinais norte-americanos. O que não significa dizer que esses segmentos estejam contra a política econômica do Bolsonaro Guedes. O pessoal acha que confunde essas dimensões, e por que isso? Eu posso depois até vir mostrar esses dados, mas eu tenho esses dados. As taxas de lucro e as massas de lucro das maiores empresas de capital aberto em bolsa no Brasil, elas cresceram de forma significativa desde o golpe de 16, e em 2021 é maior do que em 2010, pessoal, do que o último ano do governo Lula, que a taxa de crescimento do PIB foi 7,5%. As mudanças no padrão de acumulação do capitalismo brasileiro, implementada depois do golpe, que é a Ponte para o Futuro, permitiu que essa burguesia brasileira ganhasse como nunca, arrochando em cima do trabalhador. São 3 movimentos: um processo de concentração e centralização de capital, as grandes empresas engolindo as pequenas e médias, tem uma melhora dos preços das commodities e tem uma arrocha em cima da força de trabalho. Uma linguagem aqui marxista, dizendo o seguinte: é a ditadura da mais-valia absoluta. Eu tenho utilizado, porque como diz que todo mundo virou marxista cultural, então, pelo menos agora a gente tem que... Não adianta levar a fama se não deitar na cama. É a ditadura da mais-valia absoluta implementada por essa burguesia. Então, ela hoje gostaria que o Lula virasse uma terceira via. Fosse o Lula seguindo as políticas econômicas do Guedes. E o Lula já sinalizou que não vai fazer isso. Que ele vai tentar 5 coisas. As pessoas não estão escutando o que o Lula está falando desde o ano passado. Quais são as 5 coisas que o Lula tem falado? Mexer na política de preço da Petrobras, colocar o rico no imposto de renda, o pobre no orçamento, rever a reforma trabalhista e aumentar o investimento público. Isso, necessariamente, no curto espaço de tempo, irá reduzir essas taxas de lucro dessa burguesia. E ela tende a reagir a isso. E aí é aquela história, né? Aguardemos os próximos golpes, né? Do Eduardo Costa Pinto. Isso, as próximas tensões permanentes as próximas que serão tensões... o governo Lula. Permanente. Que pode ou não desembocar numa coisa desse tipo, pode. Querido Eduardo Costa Pinto, te agradecer demais pelas suas explicações aqui. O pessoal adora a sua clareza, sua competência. Muito obrigado e até breve. Vamos fazer a transição aqui no Giro. Valeu. É só chamar que eu apareço. Um abraço. Tá bom, pessoal. Meu querido. Valeu.